Olá, meu nome é Walterney Fraga. Mais uma vez eu estarei falando com você de coisas que às vezes pode não ter significado nenhum, pode não fazer sentido, mas eu sei que as palavras elas instigam a ação e a vida é preciso ter inspiração e transpiração, e é através das palavras. As palavras ela têm esse poder de nos motivar e também tem o poder de nos destruir, de deixar nós para baixo. Isso acontece ao ouvir uma calúnia, uma crítica. Isso acontece ao ouvir um elogio. E é através das palavras que a gente se comunica e se entende. A gente nunca foi, nem é e nem vai ser unanimidade entre as pessoas, entre nós. Daí aquilo que serve para um serve para outros. E assim a gente vive. E assim a gente vivemos. Quero dizer a você que está acomodado. Quero dizer a você que às vezes se sente injustiçado, parado. Eu quero dizer a você que tem medo de arriscar, que tem medo de perder. Revista-se com sua armadura. Pegue seu escudo, sua lança, sua espada e faca nos dentes e vai para cima. Porque aos que têm medo de perder, não merece ganhar. A vida ela é obscura e dela tudo podemos esperar. A gente não precisa chorar pelo que perdemos, nem mendigar pelo que não temos. Às vezes é só uma questão de luxo. Ideias que te faz pensar que não é ninguém porque você não tem. Às vezes é só uma questão de tempo, muito ou pouco, para sentir que programados nós somos desde pequenos. Ideias que estão enraigadas no profundo medo de perder e de arriscar, sendo que muitos não têm o que perder e perde por pensar que é melhor pingar do que secar. Não subestime, nem se subestime, porque o soberbo, na maioria das vezes, ele não estará aberto ao aprendizado. O simples fato de você achar que não precisa aprender ou que já sabe tudo, fecha todas as oportunidades de aprender o que não sabe ou o que já sabe de várias formas diferentes. Porque a gente não cria as coisas, a gente descobre. E daí a importância de você se avaliar. Você vai encontrar pessoas que querem fazer você acreditar que no mundo tudo é igual. Mas não se iluda. A maioria das coisas é subjetiva e, sobretudo, natural. Porque o ser humano, ele se acostuma com tudo. Então, por mais que você ache que as coisas não sejam subjetiva e pessoal, tudo vai caminhando para um fim. Então não deixe de viver com clareza nas coisas que realmente são importantes para a sua vida. Não negligencia aquilo que é importante para a sua vida, no sentido do que vai te trazer e te fazer bem. Porque é preciso cuidar primeiro de você para depois você se propor a cuidar de qualquer outra pessoa.
Não viva pensando no que o outro espera de você ou da sua vida. Viva no seu ritmo, seu gosto. Viva com moderação, porque tudo é vaidade. Cada momento é a história da sua vida. E essa história, ela é única. E é só isso que você tem. O nosso maior bem é a vida e o tempo que não perdoa ninguém. E é o nosso amigo ou inimigo comum. E nesse processo, para você aprender a viver e a lidar, às vezes você precisa perder para aprender a valorizar. E só depois descobrir que o sentido de muitas coisas não está no que pensamos que é certo e seguro. Porque a vida, ela é um presente de Deus, porém ser feliz é privilégio de poucos. E tem gente que vive de forma tão egoísta, tão mesquinha, que não consegue ampliar o seu campo de visão, não consegue enxergar o tamanho da sua importância perante o maior de todos, que é Deus. Ao contrário, não consegue se ver e perceber o tamanho da vossa insignificância. Seremos pessoas que sempre teremos grandes frustrações em vida. Não somos nada além de micróbios com pensamento de grandeza, tentando se satisfazer com coisas inúteis. Somos egocêntricos e tristes ao perceber que por algumas vezes o nosso apequenamento diante da imensidão do universo, às vezes prepotente por descobrir e achar que inventou o que já existe. Somos seres tentados a todo tempo buscar nossa afirmação como seres ou indivíduos superiores, mas somente na arte de menosprezar, destruir e tentar saciar a ansiedade e esse vazio que todos sentem em viver. Tem pessoas que vivem assim e que se sentem assim. E as pessoas não percebem que tudo muda, não importa quanto tempo dure, um segundo, anos, tudo muda sem você perceber, sem você ver. É um anoitecer, amanhecer. E isso parece ser exatamente igual, porém mudou o sentido, o gosto, para melhor ou para pior. A vida é como um rio que escorre por entre nós, aparentemente parece ser o mesmo rio, porque como sempre associamos o rio ao lugar e não a água que corre para o mar. Como a gente não tem essa percepção, a gente não entende que viver implica dizer muitas vezes não, de modo que muitas vezes você, por dizer não, será rotulado como bom ou ruim. É bem assim mesmo, podemos viver sendo justo e rotulado como ruim, ou podemos ser o sabonete, vaselina, quiabo, não importa qual será o seu comportamento perante as pessoas e qual julgamento elas farão de você. Todos vão ter seus motivos para amar ou odiar você, mas o que importa mesmo é consciência tranquila, sobretudo justas, fazer sempre o necessário sem importar quanto será bom ou ruim para o outro. Você está fazendo aquilo que você tem como conceito, preceito de justiça. Faça o que tem que fazer e seja feliz a longo prazo, sendo justo, próspero a longo prazo. Seja capaz de ver o mundo e as pessoas como elas realmente são. Então, viver isso. E não espere o futuro para decidir mudar a sua vida. Não espere por outras pessoas para mudar a sua vida. Não espere oportunidade que vai estar à mercê de outras pessoas para mudar a sua vida. Não espere que outras pessoas te reconheçam e que te dê valor. Não espere que outras pessoas, que você trabalhe, que você olhe. Porque as pessoas, por natureza, elas são egoístas, são narcisistas. E muitas pessoas têm você como escravo, têm você como um meio e não como um fim. Mas eu te digo, o momento é agora. Acredite que só você pode construir as pontes que precisa atravessar. E nesse processo, o medo
insegurança e desafio faz parte dessa jornada na realização da construção das nossas vidas e de nossos objetivos. É preciso entender que existem pessoas que não desejam ser livres. Tem essas também. Ter que escolher e se responsabilizar por seus atos. Muitas delas, muitas vezes, esclarecidas, que passarão toda a sua vida presa ao governo de outras pessoas. A sua opinião, o seu valor, para elas não importa mais. O que vale mais para ela é o que os outros pensam, na busca constante da opinião alheia, por reconhecimento, que a realidade e o juízo que faz de si mesma proporcione a segurança de uma noite bem dormida. Essa é a diferença dos homens livres. Eles não dormem bem, nem têm a falsa segurança do que estão sobre o falso conforto dos poucos que governam muitos por servidão voluntária. Então, assim, muita gente não quer assumir responsabilidade, muita gente se propõe e se candidata a viver de servidão. E a gente vive assim, a gente vive sem muitas vezes entender que é preciso resetar. Mas a gente tem um período no ano, que é o fim do ano, que é o momento que a gente zera, é o tempo que a gente renova as esperanças de viver, o tempo de renovação de votos e promessas, que a gente faz pra gente mesmo. Estamos sempre à espera de um tempo bom para poder viabilizar nossos objetivos. Porém, na maioria das vezes, não vai existir tempo bom para se tomar uma atitude. O momento é agora. Muitos esperam do futuro para mudar suas vidas. Porém, todavia, muitos viverão de verdadeiras ilusões e expectativas que não dependem de si. E por ser assim, nos rendemos aos encantos e depois nos descobrimos nos desencantos de sonhos objetivos que acreditamos depender mais do outro do que de nós mesmos. Por isso, faça seu próprio caminho, seu próprio tempo. Acredite, muitas das coisas que você sonha e deseja só depende de você. Somente de você. E um mundo que tudo faz você parecer descartável. Nada parece durar tempo suficiente para se conhecer além das aparências. E sempre foi assim. Poucos lutando contra muitos. Por isso, você que luta por um objetivo superior, não desanime. Saiba que não existe nada superior à honra, à ética, à dignidade, à decência e à honestidade. Por mais que a gente viva envolvido e não comprometido em buscar riquezas materiais e não riquezas espirituais, que essas são as mais importantes, a gente tem que ter decisões comprometidas, coragem e atitude, sem saber qual será o resultado e as consequências. É preciso decidir ser fiel a ela, independente do que vem depois. Muito tempo no mesmo das coisas que todas as dedicações provou que não vale a pena insistir. Porque muitas pessoas transbordam a frustração e condicionamento de tantas vidas perdidas à espera de falsas esperanças e expectativa que não viabiliza. Parece mentira, porém muita gente confia mais no outro do que em si mesmo. E assim o outro decide o que é melhor para você. Te qualifica, te desqualifica, diz que você é bom ou ruim, que você está sendo o suficiente ou não. E você acredita que teu valor está na busca constante da aprovação do outro. E esquecendo que valor é subjetivo. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Decisões comprometidas, coragem, atitude, sem saber qual vai ser o resultado e as consequências. É preciso decidir e ser fiel a ela, independente do que vem depois, muito tempo depois. Das coisas que toda dedicação já provou que não vale a pena insistir. Então é preciso ter esse entendimento. É preciso você buscar esse entendimento.
que que muitas das coisas nem você mesmo sabe. Você é uma potência. Você é uma potência. Mas às vezes se dedica todo o seu tempo, toda a sua energia aos outros. Quanto tempo você dispõe para você? Quanto tempo você gasta com você? Você vive na correria, mas correndo para quê? Para satisfazer os outros, para fazer pelos outros e por você. O quanto você está cuidando da sua saúde emocional, física? O quanto você está cuidando de você? Quanto tempo? O quanto você está querendo fazer algo que te dá não prazer, mas algo que seja constante? É preciso, às vezes, perder para se encontrar. Às vezes é preciso você perder para também dar valor. Por isso que é importante você fortalecer seu espírito, renovar as esperanças. Cuide bem do seu emocional. O sucesso se resume em persistir nas coisas que valem a pena. Se não vale, deixa seguir. O que é bom para você pode não ser bom para outros. Ao contrário, a vida emprega vários sentidos que às vezes não te leva a lugar algum. Viver é sentir conectado com a natureza, pois, mais difícil que seja, devemos viver uma vida simples de supérfluos e coisas desnecessárias. A vida é assim. Mas a maior riqueza que possuímos é a sabedoria, é o saber. Porque aí a gente tem noção, a gente consegue viver. Não estou dizendo que você não vai sofrer, não estou dizendo que você não vai ter as suas mazelas, as suas tristezas, mas você vive melhor. Quando você conhece o caminho, você vive melhor, você caminha melhor. Eu sei que a vida ela parece difusa e confusa, porque às vezes é triste, mas é verdade perceber que o valor de muitas coisas não está no trabalho de construir, mas sim na demanda, na raridade que existe, né? Então, assim, por exemplo, o diamante. Se o diamante existisse como pedra, não tinha valor nenhum, mas é raridade. Isso acontece. Mas cada coisa tem o seu lugar e o seu valor. Tem um pensamento que diz que se você julgar um peixe pela habilidade de escalar uma árvore, ele será para sempre um fracassado, um idiota, um insignificante, um nada. Porque qual que é a habilidade do peixe? A habilidade do peixe é nadar. Então, assim, a gente às vezes não percebe que às vezes a gente não está sendo valorizado porque a gente está no lugar errado, porque a gente está com a pessoa errada, porque a gente caminha com as pessoas erradas, porque a gente valoriza pessoas que não nos valorizam e pessoas que não nos retribuem. A reciprocidade. E há muitos anseios que nos invadem, os desejos que associamos à felicidade. Percebemos que nada tem a ver com ela. Quando realizamos alguns desses desejos em sacrifício, em vão, depreciamos nossos valores, às vezes depreciamos nossos valores, a ética, o caráter. E às vezes, diante disso, aparecem pequenos deslizes que parecem não ser nada, mas que faz toda a diferença na construção de exemplos para as pessoas que te vê, que estão à tua volta. A decência, a honestidade, em um mundo que é carente disso, faz diferença. E não tem nada melhor do que ser exemplo.
E não é fácil, porque a corrupção, ela, ela, elas, ela nos devora. A corrupção, ela tá sempre à espreita. Mas é preciso viver e sentir fatalmente forçado a exercitar a liberdade e decidir o que vamos ser neste mundo. Muitas vezes é preciso refazer o caminho, escolher não por dinheiro, fama, sucesso, é preciso ir além da zona de conforto, é sentir o motivo que motiva além de expectativas egoístas e mesquinhas. Precisamos neste dia que seja o início de um motivo subjetivo, além dos nossos interesses e a forma como se propagam as atitudes ruins, quase sempre atitude do mal, influenciando a maioria boa. Sendo assim, revista seu caráter com armas e escudo. Porém, acredite, viva, avante, encontre em si a verdadeira razão de viver sem massagem. Esta vida é apenas uma passagem e o motivo pelo que você decide viver e morrer tem que ser seu, tem que ser nobre, tem que ser a marca da sua passagem nesta vida. Você pode resmungar, você pode xingar, você pode blasfemar, você pode errar, mas você não pode. Você pode cair, mas você não pode parar. Você não pode. Vai arrastando, vai xingando, vai de carriola, vai de jegue, vai de cavalo, vai de moto, vai a pé, vai de cadeira de roda, mas continue. O sentido da vida é para frente. E se arraste, mas continue. Mas como eu te disse, quando você emprega a sabedoria, quando você se cerca de senso de justiça, quando você abdica dos vícios, quando você se cerca de pessoas que comungam com você e pessoas que estão ali para te ajudar, no sentido de te orientar, no sentido de não te desviar para caminhos que não te levam a lugar algum, só para depois você chegar lá e descobrir que não significou nada, que é um lugar neutro, que é um lugar vão, que é uma ilusão. E aí é mais uma perca de tempo. Então, aprimore a cada dia. Como aquilo que você tem como rotina, busque o aprimoramento. Que isso vai fazer toda a diferença para sua vida. Acredite, você é demais. Acredite, você é importante. Acredite, você é diamante. Acredite, você é ouro. Acredite, você é um ser especial vivendo dentro de um corpo. Você é um ser espiritual vivendo dentro de um corpo físico. Você é um filho de Deus. E o seu potencial não é faculdade, não é isso não. É a sua vontade, é a sua coragem. Porque você tem talentos ocultos que você já nasceu com isso. Está em você. Você só precisa acreditar em você mais e praticar e colocar em prática esse exercício. E nesse exercício que é viver. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Acredite. Que Deus te abençoe.